bem? Bem-vindos à nossa aula de como emagrecer de maneira saudável e sem complicações. Nessa aula nós vamos falar de assuntos maravilhosos. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar de alergias alimentares, glúten, lactose, será mesmo? É mito? É verdade? Como que funciona isso? Valor calórico dos alimentos e quantidade alimentar. Então a gente vai pelo valor calórico, pela quantidade ou pela qualidade dos alimentos. Como comer, Viviane? Vou dar várias dicas aí para vocês. Vamos falar de modulação hormonal, síndrome do ovário policístico, a menopausa. Vamos falar também de TPM brava, a cólica no período pré-menstrual, diminuição de testosterona. Vamos falar de modulação hormonal. Sedentarismo, vamos nos movimentar para ter melhores resultados. Vamos falar de microbiota intestinal. O teu intestino está preguiçoso, tá sendo ruim, está te deixando desconfortável, está mal-humorado, até mesmo na depressão. Vamos falar de microbiota intestinal. Isso mesmo, depressão e microbiota intestinal, tem tudo a ver. Vamos falar de epigenética, biotipo, qual que é teu perfil genético da tua família, qual que é o seu biotipo. Lindo. E para concluir a nossa aula de hoje, lá no finalzinho da aula nós vamos falar de efeito sanfona, como dar adeus ao efeito sanfona, dizer chega daquele engorda, emagrece, não, quero ficar magrinha para sempre. Então, dando início à nossa aula, ao nosso primeiro assunto, nós vamos falar de escolhas alimentares. Nós vamos pensar em valor calórico dos alimentos ou qualidade dos alimentos. Quando a gente fala em valor calórico dos alimentos, torradinha diet, light, fit, integral, a gente fala de caloria, é muito vazio. A gente precisa falar de alimentos que vêm e nutrem o nosso metabolismo, alimentos que fazem a diferença dentro do nosso corpo, que ajudam o nosso fígado a detoxicar. Você já ouviu falar em dieta detox? Isso mesmo, acontece no fígado, boa parte dessa detoxicação ocorre no fígado, outra parte ocorre no intestino. E se eu não tiver alimentos funcionais, alimentos que fazem a diferença, ricos em magnésio, em fibras, em colorido, a gente não faz a diferença em todo o sistema. Ricos em antioxidantes, anti-inflamatório, a gente não consegue que o sistema metabólico trabalhe em harmonia. Aí fica aquela história assim, nossa, eu como tão certinho, como tão pouquinho, mas eu não emagreço. Porque fica no diet, no light, no fit, nos integrais, na alimentação preta e branca. Não é isso, a gente precisa ir para uma alimentação de qualidade, que faz a diferença. Por exemplo, o abacate, que muita gente olha para mim, hoje nem tanto, né? Mas há um tempinho atrás, aí todo mundo fala, nossa, Viviane, abacate engorda. Abacate é excelente para emagrecer. Quer emagrecer? Quer qualidade de vida? Quer modulação hormonal? Quer microbiota intestinal? Quer um alimento anti-inflamatório? Abacate. O coco também tem um pouquinho mais de caloria, mas é um alimento excelente. Então são alimentos de valores calóricos mais altos, mas que fazem toda a diferença no emagrecimento. Isso exemplifica muito bem como a gente precisa se alimentar. A gente precisa se alimentar por qualidade e não por quantidade e nem por valor calórico. Por exemplo, também um brigadeiro tem o mesmo valor calórico de uma maçã. Se eu como um brigadeiro, o que eu vou comer? Vou comer uma bomba de açúcar, vou aumentar a glicose no meu organismo, vou aumentar a insulina e tudo vai ficar ruim no meu corpo. Se eu como uma maçã, eu vou ter fibra, eu vou ter um valor anti-inflamatório, antioxidante, vou ter muitas vitaminas nessa maçã. Então são fatores diferentes. Um me traz prazer momentâneo. O outro me traz prazer, mas também vai trazer benefícios para a minha saúde. Agora vamos falar um pouquinho de modulação hormonal. É um assunto que eu adoro, tanto é que minha logo é uma romã. A romã, eu digo que ela é uma fruta completa, ainda mais quando a gente fala em hormônios, ela é excelente, né? Eu vou falar dela para vocês. Vamos iniciar por resistência à insulina, que eu acho que é da onde parte tudo. Uma resistência à insulina não me deixa emagrecer. Por exemplo, as taxas de insulina no meu sangue é interessante estar entre
5, 7, não mais que isso. Não no valor de referência, que vai até 12, 13, se eu não me engano, mas estar entre 5 e 7 para eu ter um resultado eficiente de quebra de gordura corporal. O aumento de insulina no meu corpo bloqueia a lipólise, bloqueia a quebra de gordura corporal. Então, eu não posso ter uma insulina aumentada no meu sangue. Já vou explicar para vocês algumas estratégias nutricionais para estar melhorando essa taxa de insulina no sangue. E isso faz com que ocorra um acúmulo de gordura corporal, principalmente a gordurinha que a gente não gosta, a gordurinha abdominal. Fator determinante, Via. Então, qual estratégia nutricional eu tenho que fazer para não ter esse acúmulo de gordura abdominal, para não ter uma resistência insulínica? O determinante é o consumo de carboidrato. Carboidrato tem que sempre ser um carboidrato complexo, não um carboidrato simples. Um carboidrato como a batata doce, a abóbora cabotiá, a mandioca, o inhame. O inhame é um fitoestrógeno. Quando a gente fala em hormônio, ele é um fitoestrógeno. Na menopausa ele é maravilhoso. Então, o inhame, o integral, né? Partir para um lado do arroz integral. Então, os carboidratos integrais é a melhor opção quando a gente fala em insulina. Aumento do risco da síndrome metabólica e processo inflamatório. Síndrome metabólica, o que é uma síndrome metabólica? Diabetes, colesterol, pressão alta, aí dá uma probleminha renal e o câncer. Hoje a gente tem que fugir longe de estar aumentando a insulina o tempo todo. Isso é extremamente prejudicial quando a gente fala em prevenção de câncer. É oposto à prevenção de câncer, ter uma taxa de insulina muito alta no sangue. Então, muito cuidado com a insulina, muito cuidado com o consumo de carboidratos excessivo. Não que a gente precisa tirar carboidrato e nem viver de dieta low carb. Não, a gente está muito longe disso, que também não é interessante o consumo exagerado de carne, não, quando a gente fala em prevenção de câncer. Então, como eu sempre falo para vocês, o equilíbrio é a melhor opção quando a gente fala em reeducação alimentar, quando a gente fala em vida saudável, fala em diminuir a resistência insulínica, até o aumento de carne é ruim, tá? Então, muito cuidado aí, porque a gente precisa diminuir o processo inflamatório também. Diminuir o processo inflamatório, uma dieta com excesso de carne extremamente inflamada. Desequilíbrios dos sinais de fome e saciedade. Se eu tô com uma insulina muito alta no sangue, eu perco esse controle de fome e saciedade. Sabe aquela sensação que eu nunca sei se eu tô com fome ou se eu tô satisfeita? Tô sempre com fome, tô comendo, beliscando, e isso pode vir a desenvolver uma compulsão alimentar por conta de uma resistência insulínica aumentada. Filho, como a insulina, ela é perigosa, seu aumento de insulina, é perigoso mesmo, não é só assim, só mais agora, não, é consciência mesmo, se conscientizar do perigo que é um aumento de insulina no sangue. Vamos falar um pouquinho desse outro hormônio aqui do cortisol, que a gente fala que é o hormônio do estresse também, mas ele é um hormônio que faz várias coisas no nosso corpo, mas aqui eu vou pegar ele firme no estresse. Pessoas muito estressadas, às vezes a gente diz assim, nossa, eu não como nada e tô engordando. Por conta de estresse, a gente engorda também. Quando a gente sobe níveis de cortisol no sangue, existe como fazer exame de cortisol, Viane? Existe sim. A gente pode dosar o cortisol no sangue ou na saliva. Na saliva, a gente põe um algodãozinho na boca, pra lá, pra cá, e faz essa dosagem do cortisol. E hoje a gente fala que existe muito mais pessoas engordando por conta do cortisol aumentado do que de estar comendo. Quais são alguns sintomas de cortisol elevado no sangue? O apetite, assim, por exemplo, a hora eu tô muito apetitoso, outra hora eu tô sem apetite nenhum, não quero comer. Viviane, se eu tiver isso, eu tô com cortisol elevado? Não, eu vou falar umas 7, 8 coisas aqui pra vocês, 8 fatores, sintomas que pode levar. Que você esteja com 5, 6, aí sim a gente pode fazer, assim, você pode estar com cortisol elevado, vamos fazer um exame de sangue. E Viviane, como que também eu faço para baixar esse cortisol no sangue? A atividade física é maravilhosa. Existem alguns fitoterápicos como a rhodiola rósea e o alcaçuz. São 2 fitoterápicos maravilhosos também para diminuir o cortisol. E a atividade física. Chegou estressado em casa, se estressou o dia inteiro. Estressou, voltou. Chega em casa, vai andar de bicicleta, vai dar uma voltinha em volta da quadra correndo, vai fazer uma caminhada, vai para musculação, vai lutar, que você consegue fazer o controle de cortisol no seu sangue. Então vamos lá para os sintomas. Então esse apetite que oscila demais entre estou bem, estou ruim, quero comer, não quero comer, isso.
aquele cansaço permanente. Estou eternamente fadigada, eternamente não consigo desenvolver minhas atividades, um cansaço que não sei da onde que vem, não consigo sair com a minha família, não consigo fazer uma viagem que estou cansado. Também pode ser um fator, um sintoma, um sinal. Dor de cabeça, estou o tempo inteiro com dor de cabeça, o tempo todo com dor de cabeça e não sei porquê, já tirei alguns alimentos e não consigo descobrir. Pode ser. Palpitações, a pressão oscilando entre pressão alta e pressão baixa, palpitação, uma pressão no peito também. Pouco excesso de apetite, que eu já falei pra vocês, me adiantei aqui. Como, Viviane, o tempo todo fico ruim do estômago, o tempo todo fico ruim do estômago, meu intestino tá ruim. Estão entendendo? É um desequilíbrio geral no nosso organismo causado pelo cortisol. Pessoas que não dormem bem também, que tem aquele sono picado, o tempo inteiro à noite está acordando. Porque a gente fala também que o cortisol é o hormônio do despertar. A hora que a gente desperta, a gente tem uma liberação de cortisol. Se eu fico a noite toda despertando, a noite toda eu tenho essa liberação. Isso quer dizer, quando eu acordar, eu vou estar com uma taxa de cortisol alto no sangue. Então, eu tenho também um descontrole de cortisol com o sono. Mas também o aumento de cortisol não me deixa dormir. Por quê? Como ele é o hormônio do despertar, eu fico desperto por mais tempo e o sono não vem. A gente fala de cortisol invertido, onde o cortisol está alto no período da noite, onde era para o cortisol estar baixinho, já está acontecendo a liberação de melatonina e a gente dormir de maneira eficiente. Vocês viram como o cortisol mexe com o sono também? Vontade de fazer xixi o tempo todo, ou xixi preso, o intestino também, horas funciona demais, horas estou com diarreia, horas está preso, aquela oscilação entre bom e ruim. E problemas do sono, perder a memória, ficar com a memória ruim, nossa, onde que eu pus a chave, onde que eu vou... isso tem muita gente acontecendo por aí, né? A diminuição de testosterona também leva a essa memória ficar ruim. Então, não vamos confundir. Para falar que é de cortisol, eu preciso ter pelo menos 5 sinais desse ou 7 sinais desse para dizer, é o cortisol. Porque perda de memória com testosterona está totalmente relacionado, tá? Ali pelos 35, 37 anos da mulher e os 42, 43 do homem, a gente tem um declínio de testosterona fisiológico, isso, onde a gente tem um pouquinho da perda de memória. Pelos faciais, excesso de ruga, rosto inchado, aquela gordura no pescoço, pode me dizer que eu estou com aumento de cortisol. Legal esse cortisol, porque se a gente entende isso, a gente consegue fazer um exame disso, a gente consegue tratar isso muito bem, porque cortisol é extremamente tratável. A gente consegue com esses fitoterápicos, fazendo uma atividade física. Viviane, existe aquela história de comer de 3 em 3 horas, Viviane, é verdade isso? Que bom falar isso aqui. Jejuns prolongados para pessoa que tem cortisol alterado não é interessante, mas isso é um caso isolado. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa se conhecer. Porque o paciente que está todo saudável, está tudo lindo, não tem esses sinais aqui de cortisol, tem fome só de manhã, na hora do almoço, à noite, é fisiológico dele. Então, não existe a necessidade para todo mundo de comer 3 em 3 horas. Então, pacientes que têm a necessidade de comer 3 em 3 horas. Pacientes que acham que estão com cortisol elevado ou que fizeram o exame e estão mesmo. Gestantes, diabéticos, pacientes com câncer que estão em quimioterapia. É interessante comer pequenas refeições e frequentes. Agora, pacientes saudáveis, que está tudo bem aí, que está todo vapor, não existe a necessidade de ficar comendo 3 em 3 horas, não. Come a hora que sentir fome, a hora que o corpo pedir, né? Porque eu digo que fome é um evento tão lindo no nosso organismo, tem tanta liberação hormonal, tem um processo bioquímico acontecendo aqui, é fisiológico a fome, eu preciso obedecer e respeitar a minha fome. Deu fome, vamos comer sim, ninguém vai tomar água quando sentir fome aí, tá bom? Falar um pouquinho de tireoide. Viviane, eu não consigo emagrecer porque eu tô com disfunção da tireoide, tô com hipotireoidismo. Hoje a gente fala que isso não é mais verdade, né? Claro que o emagrecimento é prejudicado pela disfunção da tireoide, mas existe um tratamento lindo da tireoide, existe tratamentos medicamentosos, existe tratamento de perfil genético, existe tratamento alimentar, tratamento nutricional, onde a gente diminui leite, diminui lactose, diminui uma alimentação ácida, inflamatória, e a gente consegue um bom resultado. Vendo o que é diminuir uma alimentação ácida, inflamatória? É partir para o lado de uma alimentação mais saudável, uma alimentação anti-inflamatória, com
rica aí, verduras, legumes, frutas, né? Fazer uma alimentação, as castanhas, as oleaginosas, né? A castanha do Pará, as nozes, o pistache, são fontes de gordura boas que também ajudam na tireoide. Afinal de contas, tudo que é lipídio, que é gordura na dieta, gorduras boas, azeite de oliva, oleaginosa, abacate de coco, trabalham muito bem em função hormonal no nosso organismo. Então, o que a tireoide, essa disfunção pode vir trazer de ruim pra gente? Pode deixar a gente mais caidinho na hora da atividade física, a gente ter menos energia para desenvolver as atividades diárias, uma diminuição no gasto energético, eu não gasto tanta energia, né? A tireoide, ela deixa tudo mais lentinha aqui dentro do meu organismo. Mas um bom tratamento nutricional, com essas dicas que eu dei para vocês, aliado a um tratamento medicamentoso e mais algumas vitaminas, como selênio, ashwagandha, que é um fitoterápico legal demais na tireoide, né? Que a gente trabalha o selênio, trabalha muito bem isso, o magnésio, a gente consegue alguns minerais, todos esses minerais que eu falei para vocês, a gente consegue um bom tratamento da tireoide. Vamos passar para frente? Falando agora um pouquinho de fome e saciedade. Então, todos esses que eu discorri para vocês, resistência insulínica, cortisol, disfunção da tireoide, pode vir a desequilibrar fome e saciedade, grelina e leptina. Então, trabalhar esse metabolismo, deixar ele em harmonia e respeitar a nossa fome, por quê? Eu conheço muitas pessoas assim, comi demais ontem, hoje eu acordei com fome, acordei com vontade de comer e tomei água. A gente precisa respeitar o momento da fome. Tá com fome? Senta e come. Comeu, se sentiu satisfeito, muito mais que quantidade, é a qualidade do momento, é a qualidade dos alimentos, é a qualidade total daquela refeição, que envolveu aquela refeição, que faz toda a diferença. Então, sentou, sem pressa, claro que muitas vezes a gente está aí com pressa, está na correria do dia a dia, mas respeita esse momento, dá 5 minutos para você, dá 7 minutos, dá 10 minutos para você fazer uma boa refeição. Senta, põe no prato a saladinha, o legume refogadinho, a carne, o arroz, o feijão, come com prazer. Um dia se coloca arroz, outro dia se coloca batata doce, outro dia se coloca abóbora cabotial, outro dia inhame, um dia feijão, outro dia grão de bico, outro dia lentilha, outro dia ervilha. Faz um prato diferenciado todos os dias, não fica agarrado, não fica preso aos mesmos alimentos diariamente. Tem os mesmos óleos, né? Eu digo pra você, tem gente que fala assim, qual o melhor óleo? Um dia cozinha com azeite de oliva, outro azeite de dendê. Para fome e saciedade e essa variedade, para tudo no nosso organismo, para o equilíbrio do nosso organismo, essa variedade nutricional e esse prazer no momento da refeição fazem toda a diferença para também fazer esse equilíbrio de fome e saciedade, que são 2 hormônios. Gente, olha o compromisso que a gente tem com a fome e com a saciedade. É liberação hormonal. Isso faz toda a diferença no nosso sistema. Um assunto legal aqui, ó. Adoro e eu acho que tem muita gente esperando por isso, como eu recebo muitos comentários sempre, porque é um assunto que atrapalha muita gente aí. A menopausa. Chega essa fase aí, é muito desconfortável para a mulher a menopausa. Começam os fogachos, que são os calorões, o sono fica ruim, a mulher fica mais desanimada, mais cansada, mais tristinha, chorosa, às vezes fica até deprimida por uma baixa de estrogênio, baixa de testosterona, os hormônios ficam bagunçadinho. Então, alguns fitoterápicos que eu gosto na menopausa, chama Racemosa simifuga, gosto bastante. O chazinho da Mora Miura. O chazinho da casca do romã é fantástico quando a gente fala em menopausa. Fazer um chazinho da casca da romã com gengibre ou canela. Por quê? Porque na menopausa pede alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. A menopausa pede esse fator anti-inflamatório mesmo. O chazinho da casca da romã e a canela e o gengibre faz muito isso. Mas muito cuidado, porque a canela e o gengibre pode aumentar o fogacho, pode aumentar o calorão. Então você faz o chazinho da casca do romã junto com a camomila. E o que é essa alimentação anti-inflamatória, Viviane? Aumentar o consumo, realmente, a variedade dos alimentos e o consumo de abacate, de kiwi, de coco, aumentar o consumo das oleaginosas também. Vocês viram
quando a gente fala em hormônio aqui, quantas vezes eu repeti oleaginosa, abacate, coco? Realmente isso, a gente precisa desse fator lipídico para fazer controle hormonal no nosso organismo e ter esse fator anti-inflamatório. Hora do almoço para a mulher da menopausa, é interessante fazer um pratão de salada verde escura, couve, brócolis, rúcula, espinafre, partir para esse lado verde. Então, vou repetir aqui da vitamina D, só para a gente conseguir montar a aula de novo. Uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante precisa ser com salada, verduras, legumes, frutas, né? Precisa ter essa alimentação anti-inflamatória quando a gente fala de menopausa. Também não posso faltar na menopausa a vitamina D. A vitamina D de importância suprema, eu digo, quando a gente fala em hormônios. Então, lá na resistência insulínica, a gente veio com cortisol, a gente veio com tireoide, a gente veio com fome e saciedade, agora a gente chegou na menopausa, a gente precisa de vitamina D. 2 vezes, pelo menos, no ano, precisa ser suplementada a vitamina D para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes, colesterol, o câncer, se previne muito bem com a vitamina D. Então, vitamina D precisa ser tomada pelo menos 2 vezes por ano, ou a gente pegar e tomar um solzinho aí, 15 minutos de sol todos os dias. A alimentação anti-inflamatória, voltando aqui, é muito importante os vegetais verdes escuros, porque são fontes de cálcio. Na menopausa a gente tem uma perda de cálcio muito grande. Então eu preciso de rúcula, couve, brócolis, precisa isso estar no meu prato, não ficar só naquela alimentação de tomate e alface, né? Ou só bife e salada, não. A gente precisa de uma alimentação antioxidante e anti-inflamatória, uma alimentação que faça diferença no meu corpo. Uma modulação hormonal através de chás. O que a gente pode colocar de chá? O chazinho da casca do romã, com canela, gengibre. Se você acha que a canela e o gengibre aumenta a fogaça, aumenta a calorão, faz o chazinho de romã com camomila, que também faz muito bem quando a gente fala em menopausa. O chazinho da mora miúra também. Existe um fitoterápico que chama racemosa simifuga, que eu gosto bastante para fogacho, melhora bastante. Quando a gente fala em alimentos fitoestrógenos, existe o grão de bico, o inhame. Viviane, não gosto de inhame. Faz um inhame aí com carninha, faz um purezinho de batata doce e coloca inhame no meio. Eu tenho um e-book de receitinhas só de inhame no site que vocês podem baixar. Lá tem várias receitas, alguma delas você vai gostar do inhame. Experimenta o inhame em várias preparações. Existe também lá no meu site, já que a gente está falando de chá aqui também, um e-book de chás que vocês podem baixar também, que lá tem vários chazinhos que também vão auxiliar na menopausa e nos desequilíbrios hormonais. Vamos para frente. E agora nós vamos falar de compulsão alimentar. Quem aí não sofre de compulsão alimentar, que bom. Eu digo que com meus 18 anos, quando eu fui 30 quilos mais gordinha, eu sofri muito com compulsão alimentar, né? Eu engordei 30 quilos, que eu comia bastante, eu perdi aquele desequilíbrio fome e saciedade. Aqui, continuando, a compulsão alimentar, ela tem um ciclo. Vou falar esse ciclo para vocês e como que a gente pode melhorar esse ciclo. Nós temos aquela questão de olhar no espelho, se achar gordinha, nossa, essa roupa não tá fechando aqui, nossa, tá desconfortável, a roupa tá apertadinha, vou ficar sem comer, vou fazer jejum, vou restringir a alimentação, não vou mais comer. A gente fica sem comer durante um bom tempo. Sente aquela privação, nossa, não tô comendo. Aí faz o seguinte, no outro dia cedo, fiquei sem comer, Viviane, no outro dia cedo me pesei, não perdi nenhuma grama. Me sinto privada da comida, nossa, eu tô fazendo tudo, não tô comendo e não tô emagrecendo. Veio uma privação emocional, uma privação física, um cansaço no corpo, porque, claro, eu tô sem comer. E eu fico desanimada, fico com raiva, fico brava, não dá certo mesmo, então eu vou comer. Vai lá, senta, come desequilibradamente, né? Come muito, come um pacote de biscoito, um pacote de amendoinzinho, vai lá e belisca as castanhas, então vou fazer um ovo, então vou refogar um bife, e começa aquele ciclo de comida. Desculpa. E aí vem o sentimento de culpa. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fui comer? Eu não devia ter comido, que droga, por quê? Aí vem os porquês, né?
Sente-se culpado. E aí, sente-se mal e o que vai fazer? Comer para se confortar por ter comido. Então vai gerando aquele ciclo, aí me olho no espelho, vejo que eu tô muito gordinha, fico braba, me privo de comer, vem aquela sensação ruim, que por que eu tô fazendo isso, não tô comendo e tô engordando. E fica aquele desequilíbrio. E a gente não sai do lugar. A gente começa a engordar, as coisas não funcionam e não dá certo. Então, esse é o ciclo da compulsão alimentar. Viviane, o que eu faço para melhorar? Vamos lá. A gente vai sentar e vai comer com calma, com paciência, respeitando a fome. Tudo que eu falei para vocês, momentos de fome, eu sento e como, respeitar a minha fome e questionar. Por que eu tô comendo? Eu tô comendo para matar minha fome, eu tô comendo porque eu tô triste, eu tô comendo porque eu tô feliz, eu tô comendo porque é o momento de comer. A gente sempre vai comer porque é o momento de comer. É o momento que eu tô com fome. E qual que é o momento de comer, Vini? É o momento que você tá com fome. Você vai sentar na mesa, vai fazer seu pratinho. E quando que eu vou comer? Quando eu estiver com fome. Então, são esses questionamentos. Por quê? Quando? O que eu vou comer, Vini? O que? Eu como o que eu gosto. Eu também não preciso ficar comendo as coisas que eu não gosto, mas eu preciso sempre fazer uma forcinha para experimentar novos alimentos. O que eu vou comer? Eu vou comer uma saladinha, cedo eu vou comer frutas, oleaginosas, receitas preparadas com aveia, receitas preparadas com várias farinhas que hoje existem aí no mercado. Na hora do almoço, arroz, feijão, carne, salada, um legume refogadinho. À tarde eu vou comer frutas, fazer esse equilíbrio fome-saciedade voltar aos poucos, fazer uma atividade física para melhorar tudo isso. Como que eu vou comer? Vou comer na frente do computador, vou comer na frente da TV, vou pegar um pacotinho de biscoito e sair comendo, vou comer dentro do carro? Não. Para quem sofre de compulsão alimentar, o ideal é comer na mesa. Na mesa, apreciando a comida, comendo devagar, olhando cada textura, cada cor, fazer pratos coloridos, bonitos, apetitosos neste momento e na mesa. E quais as quantidades? Vocês lembram que lá no início da aula a gente falou que não é quantidade, é qualidade alimentar? A qualidade alimentar também ajuda muito na compulsão alimentar. Uma dieta rica em fibras, por quê? Porque um equilíbrio nutricional precisa ter fibra na dieta, assim, te dá mais satisfação por mais tempo, você fica satisfeito por mais tempo. Diferente de você comer uma torradinha light aí, terminou de comer, deu fome. Então, quanto que eu vou comer? É o quanto você se sentir satisfeito. E se eu tô com desequilíbrio, fome e saciedade, Vianney, não me sinto satisfeito. Começa por uma alimentação com menos açúcar, com menos gorduras ruins, com carboidrato bom, batata doce, abóbora cabotiá que sustenta demais, as fibras pré-bióticas, biomassa da banana verde dá um sustento bom por mais tempo, batata Yacon dá um sustento bom por mais tempo, você fica satisfeito, o leite de coco em pó também, o coco, o abacate, frutas com gorduras boas dão satisfação por mais tempo, na compulsão alimentar eles são excelentes, eles tratam muito bem. E se houver um desequilíbrio nutricional, é interessante colocar, suplementar com minerais, magnésio, zinco, cobre, cromo, selênio, manganês, que trabalham muito bem a compulsão alimentar. Porque aí volta o ciclo. Porque eu como, como eu como, aonde eu como, quanto eu vou comer. Fazer esses questionamentos de como você vai se comportar à mesa para que não haja mais a compulsão alimentar. E aí a gente fala também de sedentarismo. Quando a gente fala em compulsão alimentar, não tem como falar assim, gente, compulsão alimentar se trata muito bem só dessa forma. Não, vai fazer atividade física. A atividade física relaxa, libera hormônios, libera neurotransmissores, hormônios do bem-estar, que te deixam bem, que te deixam feliz, animada e motivada a continuar. Compulsão alimentar depende muito de motivação também. E não tem coisa melhor que a atividade física para dar essa motivação, para dar esse ânimo aí. Falar um pouquinho de alergias alimentares. Viviane, lactose, glúten é moda, é febre, é mito. O que é isso aí, Viviane? Alergia alimentar a gente desenvolve com o tempo por conta do excesso que a gente come durante a vida. A gente foi uma vida inteira aí comendo pão de manhã,
leite à noite antes de dormir, porque acalenta, porque é quentinho, né? E pior ainda, com achocolatado. Então, as alergias alimentares, elas vêm... Tem pessoas que já nascem, claro, aí não é o caso, mas as pessoas que desenvolvem isso, essa intolerância, essa alergia durante a vida. O que eu faço então hoje, Viane? Eu já vi muita gente voltar a comer. Existem vários tipos de plano alimentar que melhoram bem isso. Vocês já ouviram falar de dieta Food Maps? A Food Maps trabalha muito bem função intestinal, onde às vezes a gente consegue uma liberação melhor de lactase com o tempo, consegue uma digestibilidade melhor do glúten com o tempo. Mas é necessário no primeiro momento fazer a retirada, a exclusão. Nada de ficar partindo aí, tem intolerância à lactose, vou tomar produto sem lactose. Não é o caminho. O caminho é tirar, excluir o leite, o glúten, e aí a gente vai fazendo uma alimentação mais rica em coloridos, né? Eu acho que vou falar isso a aula inteira. Uma alimentação rica em cores, para aí a gente trabalhar o intestino, fibras pré-bióticas, probióticos, trabalhamos o nosso intestino, a gente consegue fazer a reintrodução do glúten e da lactose, sim, na nossa vida. Então, vamos fazer o consumo moderado para não vir a desenvolver essas alergias alimentares. Microbiota intestinal, vamos falar de intestino, eu adoro. Se o teu intestino tá preguiçoso, precisa começar o tratamento pelo intestino. A gente não tem modulação hormonal se o intestino não é tratado, a gente não tem melhora na resistência insulínica, a gente não tem melhora na fome e na saciedade. As escolhas alimentares eficientes fazem toda a diferença no intestino. Então, capricha aí nas fibras pré-bióticas, nos probióticos. Viane, onde eu encontro probiótico? Probiótico a gente encontra em farmácias de manipulação, farmácias normais que a gente encontra por aí, pode comprar o probiótico. Existem alguns iogurtes que já vêm com cepas probióticas nesse iogurte. Muito cuidado com o iogurte, porque quando a gente vai ler o rótulo do iogurte, tem mais de 20 ingredientes num iogurte que era para ser 2 ingredientes. Então procura sempre com 2 ingredientes e probióticos e não fazer o uso contínuo. Todo dia tomar iogurte. Não, um dia eu tomo iogurte, no outro dia eu tomo um chazinho, no outro dia eu tomo um cafezinho, no outro dia eu tomo um suco verde. Faz esse rodízio de comidas, não comer iogurte todo dia é interessante. Existem vários iogurtes que têm probióticos que vão melhorar no meu intestino preso. E a imunidade que fica deficiente, falando da imunidade com o intestino, né? A pessoa que tem gripe, rinite, bronquite, sinusite, asma, por que os probióticos trabalham muito bem a imunidade e trabalham muito bem alergias respiratórias? Porque trabalha essa imunidade lá no meu intestino. Vocês estão vendo que intestino preguiçoso não é só o desconforto, não é só aquele ruim que a gente sente? Não, o intestino preguiçoso vai mexer com tudo, até mesmo com o metabolismo e obesidade. Eu não consigo emagrecer se o meu intestino não estiver bom. O consumo moderado também, quando a gente fala em intestino, a gente só quer comer frutas, né? Verduras, legumes, não. O consumo moderado de carne vermelha também melhora bastante o funcionamento do intestino. Então, como que é uma dieta quando eu falo em intestino, Viane? Diminuir carne vermelha, aumentar fibras na dieta. Vou falar uma coisa que todo mundo sabe e não faz. O consumo de água precisa ser adequado, gente. É a água que faz detoxicação de organismo. É a água que trabalha meu fígado, meu intestino e faz esse metabolismo circular. Então, metabolismo é dependente de água. A gente fica assim com o metabolismo lento se a gente não tomar água. Por quê? Porque não funciona o nosso intestino. Muito cuidado com o intestino, porque para ele estar lindo e funcionando, eu preciso de uma alimentação equilibrada. Nem pender para uma dieta low carb. Dieta low carb, às vezes, é péssima para o intestino. Por quê? Porque o intestino... Aconteceu alguma coisa aqui no celular. Voltando, não aconteceu nada, tá tudo lindo. É que eu escutei um barulhinho. Então, o intestino... ele é dependente dessa água, voltando, e dependente de uma alimentação saudável. E a carne, a gente precisa dar uma diminuidinha. Combinado? Vamos passar agora para falar de genética, de biotipo. Não adianta nada a gente falar de genética, de biotipo, e olhar uma revista numa banca de jornais aí, ou na internet, e olhar uma pessoa lá e falar, nossa, eu quero ficar com esse corpo.
Esse corpo é o corpo que eu gostaria de ter. Então, vou na nutricionista, olha esse corpo aqui, eu quero ter ele. Vou na academia, fala para personal. Não. Existe o nosso perfil de biotipo, existe o nosso perfil genético que a gente trouxe dos nossos familiares, do pai, da mãe, né? Que a gente precisa respeitar. E hoje é muito lindo que a gente não fala mais que a gente é refém da nossa genética. Nossa genética não é o nosso destino, a gente consegue modular o nosso perfil genético. Se a gente tem uma genética propensa a engordar, veio quando eu era 30 quilos, quando eu tinha 18 anos, eu era 30 quilos mais gordinha. A minha família toda está acima do peso. E eu consegui trabalhar esse perfil genético e hoje eu consigo comer algumas coisinhas diferentes, ter vida social, né? Quando a gente vai num aniversário, comer um salgadinho, um docinho, um pedacinho de bolo, pode sim, a alimentação faz parte dessa vida social, mas para isso a gente precisa trabalhar esse perfil genético. A gente fala que o grupo metilcobalamina, vitamina B12, a vitamina B9, ácido alfa-lipóico, N-acetilcisteína, trabalham muito bem esse perfil genético, a extrato de chá verde, de alcachofra. Então, eles trabalham muito bem esse perfil genético para a gente sair também do efeito sanfona, que é o nosso próximo assunto aqui. O nosso efeito sanfona só melhora esse efeito sanfona se eu trabalhar tudo que eu falei para vocês desde o início da aula. Porque a gente é um corpo. Não é uma coisa, quero emagrecer. Café com torradinha, arroz, salada e carne. Não, e nem pego frutas. Não, quando eu falo em querer emagrecer e melhorar o efeito sanfona, eu preciso melhorar todo o corpo, do começo ao fim. Um equilíbrio metabólico, um equilíbrio nutricional, um equilíbrio no meu estilo de vida. Não é só comida não, é o meu estilo de vida que me faz melhorar o efeito sanfona, incluindo perfil genético, respeitando esse meu perfil genético e trabalhando ele também, como eu falei para vocês. Fazer uma reeducação alimentar. Então, reeducação alimentar, vocês fazer dieta. Dieta tem dia para começar e dia para terminar. E quando eu termino, eu volto a engordar. Eu não sei vocês, mas todas as dietas que eu fiz, dieta da lua, dos pontos, da sopa, do shake, medicamento para emagrecer, eu consegui emagrecer, consegui sim, mas terminou, voltou. Quando eu fiz uma reeducação alimentar foi quando eu consegui emagrecer. Porque reeducação alimentar trabalha metabolismo, trabalha corpo, trabalha fígado, trabalha intestino, trabalha mente. A reeducação alimentar trabalha o meu organismo como um todo. Existe uma mudança de hábitos alimentares, não existe uma mudança temporária. Existe uma mudança de hábito de vida, porque não é dieta, é um estilo de vida para melhorar o efeito sanfona. Vou deixar aqui para vocês uma foto de quando eu era gordinha e de hoje. Para vocês se motivarem, para vocês trabalharem esse corpo aí, para que vocês entendam que dietas tem dia para começar e dia para terminar. E o que a gente quer? A gente quer um efeito, um resultado duradouro, uma mudança de hábitos mesmo. Se vocês ficarem com dúvidas, pode me deixar mensaginha aqui, pode me perguntar, eu vou estar respondendo vocês. No meu site tem várias receitinhas que vocês podem estar baixando. Tem e-book de receitas para emagrecer, tem e-book de chás, tem e-book de receitinhas com quinoa, com inhame, tem várias receitinhas lá, tem vários artigos que também podem estar direcionando vocês. Aqui no Facebook e no Instagram eu estou sempre postando novidade para vocês. Mas não deixe de pensar que a alimentação saudável é sem complicação. É da maneira mais eficiente possível. Arroz, feijão, carne, salada, legumes e frutas. É aí que faz toda a diferença na nossa vida. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nas redes sociais, no meu site, para a gente estar sempre conversando. Um beijinho e até lá. Tchau!